Olá! Hoje eu quero fazer uma pergunta muito importante. Geralmente nós fugimos dessas perguntas, desse tipo de pergunta. E chega a dói. É como uma facada no peito quando alguém nos faz a seguinte pergunta: qual o seu maior medo? Geralmente paira um silêncio, um momento de reflexão. E no íntimo, às vezes a gente nem sabe exatamente o que a gente está temendo. Ou talvez tenha muita clareza de qual é o nosso medo, mas tenha muito receio de sequer abrir a boca para falar. E essa foi uma semana muito reflexiva em relação a isso, ao medo. Eu fui fazer uma revisão e tive que entrar num hospital onde eu fiquei anos e anos e anos ali de internação em internação. E estava na companhia da minha filha e foi um filminho passando porque eu estava tendo que percorrer caminhos que eu já tinha passado numa maca, caminhos que eu já tinha passado numa cadeira de rodas. E por muitas vezes foram lugares e corredores por onde eu passava e era a única oportunidade que eu tinha de sair de um quarto, de uma cama, de um hospital. Era o único contato que eu tinha com o mundo exterior. E a minha filha me fez a seguinte pergunta: mãe, você achava que ia morrer? Você tinha medo de morrer? E eu travei para responder. E eu travei para responder porque não era uma resposta que estava ali, na ponta da língua. E eu depois refleti muito e comecei a conversar com ela e cheguei à seguinte conclusão, que ao longo do trajeto, ao longo do percurso, eu não pensava constantemente no medo de morrer. Eu pensava constantemente no que eu tinha deixado de realizar. A minha maior angústia era não fazer aquilo que eu de verdade tinha vontade, aquilo que de verdade fazia sentido para mim viver. Eu tinha um pesar, era uma dor sobre as coisas que eu não tinha vivido, sobre as coisas que eu, por covardia, por medo, por incerteza, por insegurança, tinha deixado de viver ou não tinha sequer me permitido viver, das oportunidades que eu tinha deixado passar, de coisas que eram totalmente essenciais para mim. E quanto ao medo da morte, eu respondi para ela, falei, filha, o momento que eu mais tive medo de morrer e que isso estava muito ali, vivo para mim, muito certo para mim, foi na última internação, quando eu fui levada às pressas para o hospital, e que eu estava com uma infecção generalizada e que eu já tinha sido desenganado pela medicina. E ali sim, o meu temor foi muito grande, porque eu pensei, bom, acho que agora não tem mais jeito. Só que aquele fundo do poço, aquele pensamento de chegou a hora, foi o momento que eu mais me despi de todos os meus entendimentos, de todos os meus conhecimentos, de tudo aquilo que eu pensava na minha cabeça e fui para um diálogo tão sincero com Deus. E se vocês olharem aqui os vídeos anteriores, eu falo que esse foi o momento em que, de fato, eu questionei a Deus, perguntando se, apesar de ter tanta fé nele, se ele ia me deixar morrer daquele jeito, se a minha vida ia acabar ali, daquela maneira. E foi ali que, de verdade, eu parei para ouvir o que Deus vinha me falando. E eu entendi que a parte dele já estava feita, e que naquele momento ali faltava o meu posicionamento, faltava a minha decisão, faltava eu assumir a responsabilidade sobre o que eu pensava, sobre o que eu falava, sobre o que eu sentia, sobre as emoções que esses sentimentos causavam em mim, sobre a responsabilidade sobre o que eu estava cocriando na minha própria realidade. E em cima disso, eu te fiz a primeira pergunta, lembra? Do que você tem medo? Do que você tem medo? E se a gente for usar aqui uma reflexão sobre a história de Jó, quem não ouviu falar de Jó, né? A gente usa muito a expressão popular de você quer que eu tenha paciência de Jó? E por quê? Talvez muitos nem saibam, nem conheçam na íntegra a história de Jó. E Jó era um homem muito rico.
Jó era um homem próspero em tudo, ele tinha muitos filhos, ele tinha muita riqueza, ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitos amigos, ele era um homem respeitado. E Jó, diante de toda essa abundância, de toda essa plenitude de vida, ele guardava dentro dele um medo. Apesar de parecer que está tudo ótimo à volta dele, ele tinha um medo muito profundo e que ele demonstrava e talvez ele mesmo nem percebesse que ele estava alimentando aquele medo todos os dias. Porque Jó, quando ele ia se posicionar diante de Deus, ele pensava assim, olha, caso os meus filhos venham pecar, para que não venha sobre eles nenhuma condenação, para que não caia sobre eles nenhuma desgraça, eu vou antecipar um voto, eu vou antecipar uma oferta para que o Senhor perdoe os meus filhos e os livre do mal. Caso minha esposa venha cometer algum erro, caso ela venha cometer alguma falha, eu vou antecipar aqui uma oferta para que o Senhor perdoe os pecados dela. Caso meus amigos venham cometer algum equívoco, alguma falha, para impedir que algo venha sobre eles, eu vou oferecer uma oferta. Para evitar que uma desgraça aconteça e que haja alguma escassez, que falte alguma coisa na minha casa, que falte alguma coisa aqui para os meus funcionários, que venha alguma praga sobre a minha plantação, sobre os meus animais, aqui uma oferta. A oferta de Jó não estava pautada só numa gratidão por ele ser quem ele é, por ele ter uma família abençoada, por ele ter amigos leais, por ele ter tanta abundância e prosperidade. A oferta dele vinha movida por um medo de perder tudo, medo de que algum mal viesse sobre a casa dele, medo de que algo de ruim acontecesse àqueles que ele mais amava ou aquilo que ele tanto prezava na vida dele. E a palavra mesmo fala, Jó mesmo chega à conclusão, o que eu mais temia me sobreveio, o mal ao qual eu mais temia me aconteceu. Parece com alguma coisa que a gente já falou aqui no canal, né? O bem e o mal fazem parte da mesma moeda. Ambos os lados fazem parte da mesma moeda. Assim como pensei sucederá, e assim como eu determinei se efetuará. Não necessariamente a gente determina algo sobre a nossa vida através do que a gente verbaliza. Porque muitas das vezes a gente não tem coragem de falar do nosso medo, lembra? Às vezes a gente evita falar dos medos. Porque ele parece uma sombra monstruosa que vai crescendo e tomando conta da gente. E por que ele vai crescendo? Tudo aquilo que cresce é porque foi alimentado. Uma planta para crescer, ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser cultivada. E eu te pergunto, você tem adubado, cultivado e alimentado seu medo? Lembra que aquilo que você alimenta cresce, hein? E fica forte e prospera. Então, se você está alimentando o seu medo, um alerta aqui para você. O que você quer fazer crescer no seu jardim? Seus medos ou a sua fé? Aquilo que você acredita? O que você está alimentando na tua mente te leva para a vida ou te leva para a morte? O exemplo de Jó foi esse. Jó foi visto em toda a plenitude e a Bíblia faz uma analogia, uma narrativa que parece meio que uma história, mas é uma história que a gente precisa usar como ferramenta para análise da nossa própria realidade. O diabo foi lá perguntar para Deus e falar, que legal, olha lá seu servo Jó. E Deus lá, contemplativo, que lindo, meu servo Jó, tão adorável, em tudo ele me rende graças, em tudo ele sacrifica, para tudo ele me consagra, tudo que ele tem ele consagra a mim. E o diabo chegou para Deus e falou, porque também, né, ele tem tudo, a vida dele é perfeita, tudo é maravilhoso. Tira alguma coisa que ele ama, toca em alguma coisa que ele preserva e que ele tem como essencial, como muito importante para ele, faz um teste para ver se ele vai continuar te agradecendo, para ver se ele vai continuar em estado de graça, se ele vai continuar te adorando, passando pelas tribulações. E Deus falou, tá bom, ok, vai lá. Pode tocar em tudo, só não tira a vida dele.
E essa é a história de Jó. Desgraça atrás de desgraça, perdas atrás de perdas. Aquilo que ele mais temia aconteceu. Ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todas as riquezas, ele perdeu todas as propriedades, veio situações uma atrás da outra e era só notícias e notícias e notícias ruins uma atrás da outra. Jó tinha tanta dor na sua carne que ele estava realmente apodrecendo vivo. E naquele momento ali, ele questionou muito a Deus. Ele foi um homem de paciência, mas uma paciência de inquietude dentro dele. Porque foi o momento que ele usou para olhar para dentro, foi o momento que ele parou para olhar o que Deus tinha para dizer para ele, para ouvir o que Deus tinha para dizer para ele. E só quando ele passou por essa tribulação, por esse deserto, foi que ele percebeu que o mal que ele mesmo mais temia aconteceu. Só que mesmo neste deserto, mesmo neste momento, depois de uma conversa, de um diálogo muito duro, se você for ler o livro de Jó, é um diálogo muito intenso, até complexo, difícil de compreender, porque parece que ele está em alucinação, tamanha dor, tamanho desespero. Parece que ele está fora de si quando ele está conversando com Deus. E em algum momento, ele tem ali várias indicações de pessoas que falam, olha, amaldiçoa esse Deus. Larga esse Deus e morre. Como se estivesse falando assim, ó, já acabou para você, pede a morte. Chega, basta. Você vai querer continuar vivendo apesar de tudo isso que você está passando? Apesar de toda a vergonha que você já foi exposto? Amaldiçoa esse Deus e morre. Tira a própria vida ou pede para morrer. Só que Jó escolhe. Ele escolhe entre os dois lados da moeda. Ele tinha a opção de simplesmente continuar reclamando ou de olhar para aquilo ali e imaginar que acabou mesmo, larga isso para lá. Ou ele tinha o lado de continuar alimentando a fé dele, de continuar agradecendo, de continuar crendo. Como ele tinha como hábito, ele agradecia por tudo, ele cria por tudo, ele sacrificava por tudo. Só que ele fazia isso pelo motivo errado. Ele fazia pelo motivo de não passar pelo vale. Ele fazia pelo motivo errado, que era evitar o medo. E não pela gratidão, e não por olhar e contemplar tão somente tudo que ele já tinha nas mãos e agradecer pelas coisas pequenas e pelas coisas grandes. E quando ele decidiu que ele ia ser grato apesar de tudo, que o pouco que ele tinha era o fôlego de vida, que o pouco que ele tinha era estou vivo, e agradecer, foi o momento que Deus colocou as mãos e falou, basta, basta. O coração dele tinha sido provado e aprovado. E Deus literalmente disse a ele, restituirei 7 vezes mais tudo que lhe foi consumido, tudo que lhe foi arrancado, tudo que lhe foi retirado. E Jó se tornou infinitamente mais próspero, mais abundante em filhos, em funcionários, em terras, em animais, em propriedades, em tudo, e principalmente em fé. Porque agora Jó não tinha uma visão equivocada de Deus, de um Deus que castiga, mas de um Deus que protege. Não de um Deus que tira, mas de um Deus que tem o poder de retirar e o poder de dar multiplicadamente. Ele experimentou os dois lados da moeda. E concorda que toda moeda tem os dois lados? Gente, o bem e o mal faz parte de uma mesma vida. Nós temos o quê? Ciclos, não temos? Uma hora estamos no vale, outra hora podemos estar no pico. E qual a diferença? A única coisa que tem que se manter constante, independente do lugar em que nós estamos na jornada, é o alvo para o qual nós estamos caminhando. É a decisão de para onde nós queremos ir e para onde nós queremos manter os nossos olhos. Se você quer manter os olhos fixos em vida, não importa o deserto pelo qual você esteja passando, você vai passar dando graças. Se você escolhe manter os seus olhos em vida, você vai passar pelo vale cantando. Você vai passar por aquele desafio olhando o que ele tem para te ensinar, olhando em que ele está te fortalecendo.
procurando a coisa boa, mesmo estando passando por um lugar ruim, por um momento desafiador, por um momento de dor. E essa é a parte mais importante que eu quero te ensinar, que eu quero dividir com você. O momento da minha maior dor, o momento em que eu me aproximei cada vez mais do medo da morte, foi o momento que eu também mais me enchi de coragem, de falar de vida, de brigar pela vida, de lutar pela vida, de chegar diante de Deus e falar: meu Deus, eu quero viver. De encarar um desafio, de um diálogo muito, 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 muito sincero. De abrir meu coração para Deus mentalmente, não foi em grito, não foi em guerra, foi mentalmente, um diálogo muito sincero. De deixar tudo que estava podre dentro de mim. Em um vídeo anterior, no vídeo Já Está Feito, Já Aconteceu, eu falo que a distância entre dois lugares, como a física fala, né, a menor distância é uma reta. E que se você partiu de um ponto de vida e que de repente ele te levou para um ponto de morte, para que você volte para a vida é o mesmo caminho, só que é um retorno. Mas não é um retorno apagando o trajeto que você fez. Não é um caminho voltando para apagar memórias, lutas, desafios ou dores pela qual você teve que passar. Mas é um caminho de perdão. É um caminho de ressignificar. É um caminho de olhar para um mesmo fato, para uma mesma realidade, para uma mesma situação que você viveu, mas olhar para ela escolhendo olhar através do outro lado da moeda. A Bíblia mesmo fala que se os olhos forem bons, tudo à sua volta vai ser bom. Então escolha olhar com bons olhos. Não é perdoar, eu vou perdoar essa pessoa, porque se eu não perdoar ela, eu vou continuar carregando essa podridão dentro de mim. Ela não merece o meu perdão, mas eu vou perdoar porque eu tenho interesse de ser perdoado. Não. Mas é olhar para aquela situação e pensar, puxa, tem algo de bom nisso aqui? Eu aprendi algo de bom com isso aqui? Se essa pessoa fez alguma coisa que me feriu, será que de verdade ela fez com a intenção de me ferir? Ou fui eu que interpretei pelos meus olhos que estavam poluídos, pelos meus olhos que estavam contaminados, pela realidade que eu estava passando naquele momento, eu interpretei aquilo ali como um ato de intenção de ferir. Porque existe uma grande diferença entre a nossa expectativa, as nossas intenções e a real intenção da pessoa. Muitas das vezes a pessoa não tem sequer a intenção de nos ferir. Mas nós já estamos feridos, nós já estamos machucados. E a história da topada, que quando a gente já está triste, quando a gente já está angustiado, uma pequena topada parece que foi uau, uma ferida gigante, a gente chora e a dor se expande pelo corpo todo e aquilo ganha uma proporção, um tamanho tão grande. Na verdade não é a topada pela qual a gente está sentindo dor, não é dela que vem a dor. É de um monte de dores que a gente já estava carregando e só não tinha coragem de dar um grito. E a topada é só uma forma de fazer a gente aliviar aquele grito que estava preso na garganta. Então a reflexão que eu quero deixar aqui para você é o seguinte: aquilo que a gente mais teme nos acontece, aquilo que a gente mais teme nos sobrevém. E eu te faço um convite para encarar os seus medos de frente, para olhar para eles e perceber o que eu estou alimentando. E se em algum momento você está temendo alguma coisa, se em algum momento isso está tomando conta do teu dia, se isso está angustiando o teu coração, se isso está vindo na tua mente com muita frequência, você tem a opção de olhar para essa situação por um outro ângulo. Escolha pensar, como que eu posso lidar com este medo? Como que eu posso olhar para esse medo e aprender com ele? Se você está temendo alguma coisa, não é se preparar para o ruim, mas é como é que eu posso me blindar, como é que eu posso me fortalecer, como é que eu posso me preparar para viver algo que seja o oposto positivo disso. Um exemplo que eu vou te dar. Como é que eu entrei nesse processo de adoecer? Eu vinha negligenciando a minha própria vida, eu vinha negligenciando a minha saúde, eu vinha negligenciando a minha alimentação, eu vinha negligenciando a minha necessidade de fazer uma atividade física, eu vinha negligenciando as minhas emoções, que estavam a todo momento dizendo, olha, você está numa carga muito pesada, de estresse,
você está assumindo controle e responsabilidade sobre várias coisas que você não tem nenhum controle sobre elas. Suas emoções estão a todo momento te levando para um pensamento negativo, você está se permitindo vibrar uma energia negativa. E eu não dava atenção para ressignificar isso. Eu fui me deixando levar, como se todos os pensamentos que surgissem na minha mente fossem uma verdade, dando crédito para tudo que a minha mente negativa estava me sugerindo. E o que eu precisei fazer para sair do lugar onde esse pensamento, onde essa frequência negativa me levou? Eu precisei voltar e dizer não, 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 não. Isso não é uma verdade. A verdade é aquilo que eu determino na minha mente. E eu comecei a co-criar novos pensamentos. Eu comecei a verbalizar e profetizar através do que sai da minha boca um futuro positivo para a minha vida. Eu comecei a olhar para os fatos passados como um aprendizado, como olhando para a mesma história, olhando para a mesma foto, para a mesma imagem, o mesmo filme, só que tirando as coisas boas de lá. Eu escolhi, eu decidi olhar somente para as coisas boas do meu passado. Eu visitava o meu passado e pensava de lá as boas memórias e me alimentava daquela alegria, daquele prazer, daquela felicidade. E aquilo ali foi direcionando a minha vida para o lado que eu realmente queria viver. Existe uma frase que o Paulo Vieira fala, e está no livro dele, O Poder da Ação, que é uma palavra muito sábia. Tudo que eu foco expande. Isso é científico. Tudo que eu dou foco, ele expande. O nosso olhar tem o poder de fazer algo surgir com maior frequência, aparecer com maior frequência. Se eu falar para você Fusca vermelho e ficar essa imagem na sua cabeça, você vai sair na rua e do nada você vai ver um Fusca vermelho passando. Do nada vai aparecer mais outro. Por quê? Porque você está focado naquilo ali. Você está com a sua atenção dedicada a encontrar, consciente ou inconsciente, um Fusca vermelho. Da mesma forma, quando você escolhe olhar para algo ruim que está acontecendo na sua vida, o que você vai fazer? Ver mais e mais, repetidamente, as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida. Mas se você escolhe acordar o teu dia e dizer, uau, que dia incrível! Sou grata pelo sol, sou grata pela água, sou grata pela comida que está na minha mesa, sou grata por respirar, sou grata por estar viva. Independente se você acabou de receber ou não um diagnóstico, independente se você acabou de receber ou não uma notícia ruim, mas você escolhe direcionar a sua atenção para o que tem de bom na sua vida. Então você está dando um comando para o universo, está dando um comando para todas as moléculas que fazem parte do seu corpo, dizendo, olha, eu quero estar bem. Eu escolho olhar pelo lado bom, eu escolho estar feliz, eu escolho estar grata, eu escolho estar vivendo, eu escolho viver. E você vai ver que o seu dia, o desenrolar do seu dia, a construção de tudo que vai acontecer no seu dia vai se tornar cada vez melhor, melhor, melhor e melhor e melhor. Então, de fato, se tem algum medo dentro de você, encara ele e faz a pergunta para você mesmo: qual é a probabilidade real de que isso aqui aconteça? Se tem uma probabilidade real de que isso aconteça na sua cabeça, também tem uma probabilidade de que você tenha o poder de converter isso através do que você pensa e do que você fala. Então tome uma decisão, mude o rumo da sua mente, mude o rumo da sua fala e com isso você vai mudar o rumo da sua vida. Quando Jó mudou o pensamento, as palavras, quando ele decidiu que mesmo em meio àquele deserto ele ia ser grato, ele foi transformado, ele foi curado, ele foi restituído e ele se transformou em um marco quando a gente fala de superação. Na minha vida não foi diferente, na minha vida foi exatamente a mesma coisa. Enquanto eu só multiplicava as palavras negativas, enquanto eu só olhava para o cenário ruim que eu estava passando, eu só descia a ladeira abaixo. Enquanto eu só dava força, focando no diagnóstico negativo, a doença só se expandia. A minha vida só desmoronava porque não foi só uma doença, todas as áreas da minha vida desmoronaram, porque era assim que eu estava vendo. Eu estava vendo que a minha vida estava no fundo do poço. Então o que eu foco expande, o que eu foquei se expandiu e se multiplicou.
Assim como pensei, sucederá. Assim como determinei, se efetuará. Como varinha mágica, pim, o que você escolheu, pum, seja feita a tua vontade. Mas o contrário, o oposto também é uma verdade. Os dois lados, o bem e o mal, fazem parte de uma mesma moeda, fazem parte da nossa vida. Basta saber qual lado que a gente escolhe. Quando eu escolhi conscientemente que eu queria viver, que eu queria olhar para a minha vida com gratidão, que eu queria focar nas coisas boas que eu já tinha vivido e eu queria focar na construção mental de um futuro positivo, tudo à minha volta começou a ser transformado. Algo acontece quando tudo acontece. Quando algo ruim aconteceu na sua vida, quando tudo de ruim estava acontecendo na sua vida, onde estava a sua mente? O que você estava pensando? Volta lá, ressignifica isso, transforma isso na sua mente e tudo à sua volta vai mudar. Ok? Tudo que você construiu através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das palavras que saíram da sua boca, você tem o poder de olhar para ele com outro ângulo. Você tem o poder de escolher olhar do lado do bem, do lado da vida, do lado da fé e ressignificar. Então escolha hoje transformar a sua vida. Identifica o que você está pensando a seu respeito, o que você está temendo e vai lá e constrói um futuro positivo no tempo presente, já seja grato por ele. A gratidão abre portas, sabe por quê? Agradecer é um ato de fé. A fé é o quê? A certeza daquilo que eu não estou vendo. Ser grato por algo que você ainda não está vendo de maneira palpável, de maneira real, com seus olhos naturais, é um ato de fé. Então escolha ser grato pelo que você já tem. Se você não consegue ser grato por um futuro ainda, seja grato pelo que você já tem hoje. Seja grato por estar vivo, seja grato por estar respirando, seja grato pelas pequenas coisas que acontecem na sua vida. Celebre cada uma delas, se permita louvar por cada uma delas. É isso que eu quero dividir com você hoje. Seja grato. A vida e a morte, o poder da vida e da morte está na sua boca. Você constrói a sua realidade. Assim como você pensa, você é. Então pense o melhor sobre você, fale o melhor sobre você, escolha ter fé e não simplesmente alimentar o medo. Escolha alimentar a fé e a gratidão e não simplesmente permitir que a sua mente te leve para alimentar o medo. Tá tudo aí dentro de você, tá bom? Beijo grande.